Glória a Deus, seja muito bem-vindo a esse sábado Luz na Cidade. Meu nome é Leandro, como você sabe, estamos aí todo sábado declarando essa palavra para você, declarando que existe uma luz e nós carregamos essa luz. O que acontece quando nós temos a luz? Ela vai se multiplicar, porque ela não vai ficar apenas em mim, mas eu vou acender essa luz em outra pessoa. E esse é o poder da pérola multiplicadora. Não foi assim que o Senhor fez, Ele nos transportou da sua maravilhosa nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, aonde nós fomos então acesos pelo seu Espírito. Então que o Senhor possa realmente abençoar a sua vida, que você esteja vivendo aquilo que o Senhor tem e deseja para você, naquilo que é a sua porção, naquilo que é a sua entrega, naquilo que é a sua busca. Existe uma recompensa para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que invocam o seu nome, para aqueles que estão determinados a simplesmente dizer: Senhor, existe um caminho de acesso, eu prefiro, pretendo e busco com que haja um ponto de acesso do Senhor na minha vida. E aqui, né, nós estamos no sábado, então, e o tema de hoje é a porta do cenáculo coletivo, o poder multiplicador das línguas de fogo sobre as cabeças. Então, olha só, existe, né, diversos formatos de como a igreja vai se manifestar, e uma delas, então, é no cenáculo. É no cenáculo onde nós vamos manifestar a nossa união, aonde nós vamos orar ao Senhor e estabelecer algo em comum. O que nós temos em comum? A nossa busca. Nós temos em comum é a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor, aonde nós vamos realmente estabelecer uma comunhão. Mas o que muitas das vezes nós temos encontrado por aí são os meios, né, onde os meios acabam travando as pessoas, onde as pessoas acabam colocando condições de que precisa ter isso ou precisa ter aquilo para que a comunhão venha acontecer, colocam condições externas e também colocam condições internas, dizendo: eu não falo com aquela pessoa, não gosto daquela pessoa, não gosto disso, não gosto daquilo, mas precisamos entender que existe um processo coletivo, existe um lugar coletivo onde nós se encontramos, e quando nós entendemos o nosso papel, nós entendemos que eu devo ser um com o meu irmão. Aí nós temos então a marca do cenáculo coletivo. E o que acontece quando nós estamos em um lugar cheio de pessoas, né? Agora me veio a referência de que naquela brincadeira de corda, que fica o time de um lado, fica o time de outro puxando a corda, ali precisa ser um evento, uma força coletiva. Só que nesse sentido que eu quero dizer para você, não devemos ser um puxando a corda um do outro para ver quem vai ganhar, mas devemos ser um ao outro dizendo: a minha força é uma com você, e nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Então, o poder multiplicador das línguas de fogo sobre as cabeças. É muito interessante, né, esse versículo, muito conhecido, realmente ali então os irmãos reunidos no cenáculo, onde o Senhor deu uma ordem: ó, vão para Jerusalém, se reúnam e fiquem lá orando, porque vocês vão ser revestidos. E aqui é a nossa marca. Por que nós temos algo em comum? É porque nós bebemos de um único Espírito. É porque nós bebemos apenas de Cristo Jesus, e apenas Ele que se tornou o nosso irmão mais velho, que nos faz ser irmãos também. E nós não queremos matar o nosso irmão, nós não queremos destruir o nosso irmão, mas nós queremos dizer: eu também bebi desse sangue, eu também comi deste pão. E por ter um único Senhor, nós vamos então caminhar juntos. Apesar de que as nossas diferenças, né, estava conversando então com a irmã e ela fez uma colocação muito interessante: quando as diferenças conversam, existe então uma mutualidade, e esse é o poder multiplicador das línguas de fogo sobre as cabeças. Mas eu quero ler para você aqui aquilo que é os nossos versículos de hoje. Atos 2, né, 1, 8 e 39 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo. E passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de
perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar. Olha que reunião maravilhosa, então. É quando o povo escolhido, aquele povo que entendeu uma ordem do Senhor, e agora eles estão reunidos, eles são revestidos, cada um recebe então do Espírito de Deus e eles ficam cheios, né? Eles são revestidos daquilo que é o Espírito Santo do Senhor. E isso é muito interessante porque quando nós somos revestidos então desse Espírito de Deus, nós devemos andar em uma direção. E esse texto é muito importante porque ele fala sobre algo que antes de acontecer, deles serem cheios, algo precisou ser feito e foi a unidade. Então, a unidade que atrai o poder e mostra a unção coletiva. Cada um de nós desfrutamos do Senhor no nosso individual, mas esse individual, ele só vai servir se ele for expresso no coletivo. Porque o Senhor, ele quer uma igreja que expresse o seu poder. E eu não carrego todas as coisas, eu não tenho todas as atribuições, eu não tenho todos os dons. Eu preciso com que o meu irmão entenda que ele é um comigo e nós somos um para expressar o corpo de Cristo, mas é necessário com que ele entenda o poder da sua individualidade e por ele entender que ele também foi revestido do Espírito de Deus, agora nós temos uma unção coletiva. Por acaso não foram todos que foram cheios do Espírito de Deus? Então, todos realmente passam a ter uma outra perspectiva, de que eu não construo para mim apenas, eu não construo mais para mim de que essa é a minha forma, esse é o meu jeito, existe apenas um jeito, o jeito que Cristo quer estabelecer, o jeito que o Senhor quer resgatar, o jeito que o Senhor quer fazer. Nós devemos apenas edificar uns aos outros, porque agora está sobre nós esse Espírito que nos traz a unidade. E como realmente é desafiador você estabelecer a unidade. E aqui eu não falo acerca de você concordar com todas as coisas que a outra pessoa venha a pensar, mas dizer, aquele que tinha tudo, deixou todas as coisas a favor de nós para colocar essa eternidade. Ele se rebaixou, né? O Senhor, ele se rebaixou porque ele estava no trono e ele se coloca no seguinte sentido de homem, ele é encarnado para que os homens tenham acesso ao seu reino. Mas o que nós vemos hoje são homens se elevando para que o reino que eles querem sejam estabelecidos. Mas nós não queremos estabelecer o nosso reino. Nós não queremos estabelecer esse canal. Nós não queremos estabelecer a nossa visão. Nós queremos estabelecer a visão de Cristo. Nós queremos estabelecer a voz do Senhor. Nós queremos estabelecer o Espírito de Deus, resgatando as pessoas, sendo luz na vida das pessoas, sendo um com as pessoas e dizendo, por mais que você possa pensar diferente, aquele que está lá em cima, ele se rebaixou para que nós pudéssemos ser apenas um. Ele se fez homem, né? Mas ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele entendeu o poder de que um único ser, o último Adão, ia trazer a possibilidade para que todos fossem um, e manifestando essa unção. E é muito poderoso isso. Nós entendemos essa palavra e entendemos então isso que o Senhor nos trouxe. Outra coisa é, somos um pelo mesmo Espírito. Nós recebemos o mesmo Espírito. E como é desafiador, então, você olhar para o seu irmão e dizer, esse irmão carrega o Espírito de Deus. Então, nós vamos agora se relacionar, não apenas, nós não vamos se relacionar com o aspecto físico daquele irmão, ou com o que aquele irmão tem ou deixa de ter. Nós vamos se relacionar com o Espírito que está nele, com o Espírito de Deus que está nele, com o Cristo que ele vive, com o Cristo que ele experimenta. Agora, o que nós estamos vendo por aí, são pessoas que dizem, olha o óculos dele, olha o cabelo, olha o jeito que ele fala, olha o que ele é, olha isso, olha aquilo e aquilo. Mas você acaba não desfrutando, não sendo edificado, porque você não está olhando para aquilo que o irmão recebeu do Senhor. Mas quando nós estamos, então, unidos no cenáculo, entendendo esse poder coletivo, as coisas vão se multiplicar. E o que se multiplica é as línguas de fogo sobre as nossas cabeças, e nós vamos já falar mais sobre esse ponto. Mas a questão aqui é que nós somos cheios para
manifestar esse Senhor, para manifestar a vida de Deus, tudo isso porque agora nós somos um através do mesmo Espírito. Outra coisa que nessa passagem que nós podemos entender é que nós somos levados a ouvir uma única voz e que essa voz ela não deixa a minha opinião, né? Olha só aqui o que eles disseram, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura Galileu todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Nós somos levados a ouvir apenas uma única voz, a voz de muitas águas, e a voz do Senhor, ela é única para a sua igreja. O Senhor anda em meio à sua igreja e Ele é um só Espírito. E claro, Ele usa as diferentes manifestações para que apenas uma voz seja manifestada. Talvez uns vão usar a rádio, outros vão usar a escrita, outros vão usar a música, mas é apenas uma voz, é apenas um Espírito, é o Espírito Santo de Deus, para que outros possam viver isso aqui que foi declarado no versículo 39, para que os que estão longe possam vir para perto. Então, eu começo a entender que a voz que o Senhor me deu, agora uma voz que eu não tinha, uma voz que não edificava, uma voz que não manifestava o reino, uma voz que antes era de murmuração, era de desprezo, uma voz que antes calada pelo inimigo, uma voz que não era definida, mas que agora recebe o Espírito de Deus, essa voz começa a falar. Por isso, nesses sábados na cidade, começa a entender que você tem uma voz na cidade, que você é uma voz onde você está, no ambiente que você está, na cidade que você está, você é uma voz para que filhos, né, que estão longe possam vir para perto e também ouvir o Espírito de Deus falar, porque agora nós somos levados a ouvir uma única voz. E isso faz com que a minha opinião, ela realmente se cale. Eu não vou conseguir expressar ao Senhor se eu olho para a minha opinião, se eu olho para as minhas dificuldades. O Senhor é quem vai nos ensinar. O Senhor é quem vai nos capacitar e fazer com que a minha voz, de fato, seja a voz de Cristo Jesus. E eu vou entendendo, então, que agora eu deixei de ter uma voz, uma palavra de murmuração, e vou passar a ter uma palavra de gratidão ao Senhor, porque eu recebi do Espírito Santo de Deus, e Ele realmente, essa unção, ela me equipara, essa unção, ela é uma força que ela preenche o meu interior, mas esse revestir, agora é um revestir que coloca para fora, que faz com que a força de Deus, ela venha para fora. Então, quando os discípulos ali, os irmãos são revestidos em Atos, eles também estão recebendo um revestimento, não apenas para dentro de si, mas um revestimento que agora fala para fora. E é muito interessante porque nós queremos o tempo todo, ou ao menos há uma facilidade de querer julgar o movimento que está acontecendo, ou dizer isso é de Deus ou isso não é. Mas nas mesas que você senta, nos lugares que você se reúne, você tem recebido da vida de Deus, você tem sido acrescentado, você tem sido aumentado na vida de Deus, e também nas mesas que você sente, nos lugares que você está, você consegue fazer com que as pessoas tenham mais vida de Deus, as pessoas de fato desfrutem do Senhor, amem ao Senhor, apreciem o Senhor. Esse é o nosso papel, de não ficar julgando algo e dizer isso está certo, isso está errado, isso deveria ser feito assim, assim. Nós queremos apenas uma coisa: edificar o povo de Cristo, a igreja, e também desfrutar do Senhor. Esse é o nosso papel, porque agora nós ouvimos uma única voz. E seguindo aqui, eu quero trazer para você também o que é o versículo aqui, né?
que está em Joel 2, versículo 28, 30, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Glória ao Senhor, porque isso se cumpriu nas nossas vidas. O Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Agora eu tenho o Espírito de Deus sobre mim. Eu não preciso orar para que o Espírito venha novamente, porque quando Cristo morre, ressuscita e está nos seus discípulos, ele sopra o Espírito. Eles receberam agora o Espírito. E agora em Atos eles são revestidos, ali reunidos no cenáculo, e aquilo ali é multiplicado. O Espírito de Deus, revestimento, poder que vem do alto agora é multiplicado. E nós recebemos esse revestimento. Então o que tem sobre a minha vida e a sua vida é o poder capacitador da vida do Senhor, é essa pérola transformadora, é esse poder multiplicador de línguas de fogo. Sobre nós já está essa língua de fogo. Você vê que quando você começa a profetizar a palavra, a declarar a palavra, a olhar para a palavra, não apenas como uma letra, isso e aquilo, mas você diz, existe um poder de realização nessa letra, existe uma dinâmica, existe uma realidade espiritual quando eu profetizo isso, quando eu coloco essa língua, essa palavra para conversar com o meu espírito, para conversar com o espírito do próximo, para entender. Então, agora eu sei que a minha língua é uma língua que vai manifestar a vida de Deus, porque aconteceu que esse espírito está sobre mim. Esse Espírito me capacitou, esse Espírito me capacita, essa unção me ensina, essa unção fala. Então, o Senhor, Ele vai te ensinar, Ele vai continuar falando. É necessário apenas que você tenha o mesmo sentimento, a unidade, que você tenha o mesmo sentimento, um só Espírito, e que você escute uma única voz. E sobre falando então, aquilo que são as vozes, eu quero trazer para você aqui 3 pontos daqueles que receberam da língua do Senhor, ou seja, daqueles que receberam da multiplicação das línguas de fogo. Você vai entender que a nossa língua agora, ela foi transformada para não mais denegrir, acabar ou matar com o nosso irmão, mas agora a nossa língua ela realmente tem outra dinâmica, vamos assim dizer. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é: agora nós temos a língua que anuncia. Veja então Marcos 16:15 diz assim: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as criaturas. Se existe uma multiplicação sobre a minha vida e eu recebi desse Espírito, é inevitável com que eu tenha o desejo, o anseio de pregar o evangelho a todas as pessoas, a fazer com que as pessoas conheçam essa vida, conheçam agora esse Espírito, conheça a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Agora eu vou anunciar, até mesmo porque isso é uma ordem. Mas eu creio que quando nós recebemos e esse poder de Deus foi derramado sobre nós, essa capacitação, nós recebemos o poder de realizar algo sobrenatural. Porque falar sobre o evangelho não é como dizer, vou fazer um trabalho aqui onde eu pego e apenas pesquiso e faço aquele trabalho e junto todo mundo e todo mundo começa a falar e deu certo e está ali a sua nota 10. Não, não é assim. Edificar para o reino, você olha e diz, cara, aparentemente nada está acontecendo, mas o invisível está sendo construído. Aparentemente o reino você não vê, mas não é simplesmente uma conta ou algo, um trabalhinho que você faz ali. Mas o Senhor, através do seu Espírito, colocou em nós a capacidade de realizar obras maiores. Foi assim que ele disse: se você crê, vocês farão obras maiores. Obras de quê? De edificação. E quando você anuncia, quando você entende que você tem a língua que anuncia, você vai edificar. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é a língua que edifica. Nós precisamos entender que sobre nossas línguas está o poder da edificação. E o que eu vou fazer com o outro, então? Eu vou edificar. E olha só, interessante aqui que 1 Coríntios 3:10 vai dizer assim, aliás, 3:9-10. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como constrói, como cada um constrói. Então, a nossa língua agora, ela é uma língua que edifica. Então, tu tem usado a tua língua para edificar o irmão, para fazer com que o irmão saia, entenda que
existe algo nele e você vai construir, você vai edificar, você vai manifestar Cristo na vida dele. E esse é o poder da edificação. Esse é o poder daqueles que têm a vida de Deus. E eu quero também trazer para você 1 Coríntios 12. Eu gostaria que você abrisse aí 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Olha aqui então o que vai dizer essa palavra. Nós agora temos a língua que manifesta, porque essa língua ela foi multiplicada sobre nós. Então vejamos o que vai dizer. 1 Coríntios 12 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro é dada a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, o outro a fé, pelo mesmo Espírito, o outro os dons de cura. Pelo mesmo Espírito, o outro pode operar milagres, ao outro profecia, ao outro discernimento de espíritos, ao outro a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Então sobre nós está a língua que manifesta. O Senhor precisa nesses dias da igreja que manifesta, porque ela vai parar de murmurar, ela vai parar de denegrir, de acabar, de dividir, de criar dissolução, mas agora nós entendemos que cada um de nós foi dada visando o bem comum daqueles que estão nos cenáculos reunidos e agora eles foram multiplicados. Eu quero profetizar sobre sua vida, que tu vai entender qual é a tua porção, que tu vai entender se tu é aquele que tem a palavra, se tu é aquele que é o dom de cura, o dom de discernimento, mas a sua língua vai manifestar, a sua língua vai falar, porque não é apenas você, mas você é um vaso e um canal que agora tem uma língua que manifesta. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa conquista, entender que não é apenas eu, mas é uma língua que manifesta a vida de Deus. E eu espero que você possa entender nesse sábado que você foi chamado para manifestar. Então venhamos entender que agora eu tenho a língua que anuncia, eu tenho a língua que edifica e a língua que manifesta. Que o Senhor seja conosco, seja com o nosso espírito, seja com o seu. Vai ser colocada aí também a chave Pix para que você possa ofertar e abençoar. Venha edificar, venha fazer parte dessa construção. Que o Senhor seja com o seu espírito. Valeu demais. Shalom Adonai. Pai amado, Pai querido, nesse dia, Senhor, abrimos, Senhor, nossos corações, abrimos a nossa mente, Pai, abrimos esse entendimento que só o Senhor pode nos dar no dia de hoje. Paizinho querido, Tu que sonda os nossos corações, perdoa, Pai, os nossos pecados. Colocamos diante de Ti, diante dessa mesa, diante desse cenário, Senhor, os nossos pensamentos. Pai, entregamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti o Teu discernimento. Te agradecemos, Senhor, pela direção que o Senhor tem nos dado. A concepção, Senhor Deus, através da Sua presença. Senhor, a direção que o Senhor nos dá através do Teu conhecimento, através da Tua relação conosco. Paizinho querido, agradecemos a Ti, agradecemos porque Tu és o responsável pelo nosso respirar, falar, ouvir, ver. Pai, manifesta em nós essa presença maravilhosa de direção, de concepção de ideias, Pai, de direcionamento real, direcionamento em um propósito que vai formar, Senhor, o relacionamento com o Teu reino. Ó, que Teu Espírito se revela em nós, o Teu Espírito que nos faz caminhar nessa Babilônia, nessa fogueira, no meio dessa confusão. O Teu Espírito nos dá a temperança, o Teu Espírito nos dá o silêncio do discernimento, o olhar observador. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que o Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que colocou em nós, que abriu essa porta para orientação, para discernimento. Pai, nos ajuda hoje, Pai, porque a nossa relação, Pai, a nossa relação com esse mundo é uma relação da tentativa de salvação, Pai, para adentrar nesses corações, Senhor, para adentrar nessas visões desse mundo contaminado, desse mundo que está entregue aos prazeres, está entregue às distrações, esse mundo que está entregue aos ventres perdidos, à falta de discernimento, ao caminho
ao caminho de direções confusas. Só o teu Espírito pode nos guiar. Só o teu relacionamento pode nos guiar. Oh, esse fogo, é esse Espírito que nos preenche, essa língua de fogo, Senhor. Esse discernimento que só pode vir do teu reino. Pai, nos ajuda com esse relacionamento, quando estamos em solitude, Pai. Quando estamos aqui quietos, nesse momento de oração, nesse momento tentando aquietar a alma, Pai. Tentando aquietar, Senhor, os pensamentos, que são muitos, Pai. Não são poucos, Senhor. São muitos pensamentos buscando direcionamento, pensamentos relacionados ao ministério, relacionados às nossas relações no trabalho, Pai. No dom que o Senhor nos dá, Pai. No dom que o Senhor nos proporcionou a ter, nesse todo o nosso ministério, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda com essa confusão, com todo esse barulho, Pai. Que o Senhor nos permite estarmos, Pai, diante da Tua presença, mediante tanta confusão, só o Senhor pode nos orientar. O que Teu Espírito nos preencha nesse dia, nos preencha nessa semana, que Teu Espírito nos guie, aonde tocarmos a planta de nossos pés, onde tocarmos as nossas mãos, o Teu Espírito de cura venha, e onde estiver, Pai, apontado os nossos olhos, que Teu Espírito de visão nos dê a visão, a audição, que nos dê a palavra correta e que nos ajude com os nossos ouvidos, por esses ouvidos que eles não escolhem o que ouvir, mas escolhem o que discernir. Então, Pai, no meio de tanta visão, no meio de tanto barulho, no meio de tantas palavras, Pai, no meio de tantos caminhos, pedimos que Teu Espírito venha nos cobrir, venha nos orientar, venha nos dar discernimento, venha nos dar direção. O que nossas mãos aonde tocarem, Pai, seja com Teu Espírito de cura, com Teu Espírito de saúde. Senhor, te peço, Pai, te peço nessa manhã, Pai, discernimento para os meus familiares, discernimento para os meus relacionamentos. Me ajuda a ser essa ponte, me ajuda os nossos irmãos aqui a ser essa ponte, a ter esse entendimento, desse acesso. Oh, Pai, abrimos aqui agora nossas portas, abrimos nossas janelas, abrimos nossa mente, para que adentre o Teu Espírito, vento impetuoso, que adentra no local, aquele local fechado, onde as pessoas estavam reunidas, onde nossos irmãos estavam reunidos, aguardando ali a Tua manifestação. E é assim que acontece ao trancar a porta do nosso quarto, a estarmos na intimidade contigo, Senhor, é que abrimos esse acesso, é que só os Seus olhos contemplam esse movimento. É esse movimento, Senhor Deus, que pedimos para que seja fiel e presente da nossa parte, do nosso coração. Abrimos o nosso coração porque precisamos desse discernimento. Somos dependentes de Ti, Senhor Deus. Somos fracos, somos vasos na mão do olheiro, errante e fraco, mas fiéis a Ti, Pai. Ou o que Tu queres de nós, Pai. O que Tu queres, Senhor. Oh, nós somos o vaso, Tu é o olheiro, Pai. Nos constrói, nos enche com Teu azeite, nos enche com Teu fogo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento em que entregamos para que esse discernimento esteja presente em nós. Nos ajuda com essa vontade, Pai. Nos ajuda com nossa fé. É o que te pedimos, Pai. Sejamos os Teus soldados, ungidos, Pai, ungidos com Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
dia te disseram que ser livre é fazer o que quiser na hora que bem quer, sem ter preocupação se alguém se machucou, com aquelas palavras ditas sem amor. O egoísmo não leva a qualquer lugar, na solidão é lá que você vai chegar. Me diz, valeu a pena essa amargura que espalhou como semente e hoje floresceu? Certeza vai querer continuar assim, magoando e magoado num loop sem fim. Acorda, larga a mão desse rancor e vem viver uma vida livre em amor. Amar e ser amado nunca custou caro, então por que insiste tanto em parcelá-lo? Fala, fala de tanto amor, mas hoje ninguém dá benção nem pro avô. Por isso eu te digo que ser livre é fazer o que Deus quer quando Ele quer, pra saber exatamente aquilo que eu sou. Livre pra dançar, cantar, gritar, sorrir, livre pra dizer ao mundo quem eu sou em ti. Sou livre pra dançar, cantar, gritar, sorrir, livre pra dizer que eu sou livre em ti. Se um dia te disseram que ser livre é fazer o que quiser na hora que bem quer, sem ter preocupação se alguém se machucou, com aquelas palavras ditas sem amor. O egoísmo não leva a qualquer lugar, na solidão é lá que você vai chegar. Me diz, valeu a pena essa amargura que espalhou como semente e hoje floresceu? Certeza vai querer continuar assim, magoando e magoado num loop sem fim. Acorda, larga a mão desse rancor e vem viver uma vida livre em amor. Amar e ser amado nunca custou caro, então por que insiste tanto em parcelá-lo? Fala, fala de tanto amor, mas hoje ninguém dá benção nem pro avô. Por isso eu te digo que ser livre é fazer o que Deus quer quando Ele quer, pra saber exatamente aquilo que eu sou. Livre pra dançar, cantar, gritar, sorrir, livre pra dizer ao mundo quem eu sou em ti. Sou livre pra dançar, cantar, gritar, sorrir, livre pra dizer que eu sou livre em ti. Sou livre, livre em ti. Sou livre, livre em ti. Sou livre, livre em ti. Livre, livre em ti. Continuar? Broto, meu pequeno broto, diga-me como nasceste aqui.
pequeno broto, ensina-me a florescer neste jardim. Mas me diga, broto, o que é que eu faço, broto, se os ventos vierem pra me derrubar? Rega as minhas raízes pra me sustentar, mostra quais os frutos são melhor pra dar. Ensina-me ser árvore com fruto, sombra e amor. Pois sendo uma menina broto como sou, muito tenho para aprender do amor e entender do sacrifício feito porque ele me amou. Broto, meu pequeno broto, diga-me como nasceste aqui. Broto, meu pequeno broto, ensina-me a florescer neste jardim. Mas me diga, broto, o que é que eu faço, broto, se os ventos vierem pra me derrubar? Rega as minhas raízes pra me sustentar, mostra quais os frutos são melhor pra dar. Ensina-me ser árvore com fruto, sombra e amor. Pois sendo uma menina broto como sou, muito tenho para aprender do amor e entender do sacrifício feito porque ele me amou. Broto, meu pequeno broto, broto. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer, se não deixar findar o mesmo jeito de viver. Não vai andar, se findará. Não vai valer tentar abrir as mesmas portas, não. Chega o outono, é outro ponto, sigo a jornada, yeah. Passo a passo eu me encontro amparado nos teus braços, Deus. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então.
as folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber desaprender pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer, se não deixar findar o mesmo jeito de viver, não vai andar, se enfindará. Não vai valer tentar abrir as mesmas portas, não.